Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós iniciaremos uma sequência de aulas referente aos biomas brasileiros. E o que é um bioma? Segundo a definição oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, um bioma é um grande conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de diversos tipos de vegetações, ou seja, interligados e identificáveis em nível regional. A existência de um bioma é determinada por áreas geográficas que compartilham condições de geologia e de clima estritamente semelhantes. O território nacional brasileiro abriga colossais reservas de recursos naturais, oficialmente categorizadas em 6 grandes biomas continentais com características ecológicas totalmente distintas. A Amazônia representa a maior extensão, ocupando 49,3% do território do país, dominando toda a porção norte. O segundo maior é o Cerrado, cobrindo cerca de 24% da área nacional na região central. A Mata Atlântica, que se estende por grande parte da costa brasileira, ocupa 13% do território. A Caatinga, um bioma de ocorrência exclusiva no Brasil, corresponde a cerca de 10% no Nordeste brasileiro. As duas menores extensões territoriais encontram-se no Pampa, restrita ao extremo sul, com 2%, e no Pantanal, a maior planície alagável do mundo, que cobre cerca também de 2% do país. Nós iniciaremos essa sequência de aulas com o bioma da Amazônia. A Amazônia é globalmente reconhecida por abrigar a maior floresta tropical do planeta. A sua extensão territorial ignora fronteiras políticas, espalhando-se por 9 países da América do Sul: Brasil, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela. Aproximadamente 60% de toda essa floresta encontra-se sob o domínio brasileiro, superando os 4 milhões de quilômetros quadrados e avançando fortemente sobre a região norte e os estados do Mato Grosso e Maranhão. A magnitude do bioma é refletida na sua hidrografia, abrigando a maior bacia hidrográfica do mundo, responsável por reter cerca de 20% de toda a água doce disponível na superfície do planeta. O potencial hídrico estende-se ao subsolo, onde localiza-se o aquífero Alter do Chão, o maior reservatório subterrâneo de água doce da Terra. Antropologicamente, a região é vital por concentrar a maior quantidade de comunidades e povos indígenas do Brasil. O funcionamento biológico da Amazônia é estritamente regulado pelo clima equatorial úmido, ditado pela forte incidência da radiação solar próxima à linha do Equador. As temperaturas médias mantêm-se constantes à casa dos 25 graus Celsius, sem grandes variações sazonais de resfriamento. A pluviosidade é extrema, com índices agressivos que variam de 2.300 a 3.600 milímetros anuais, alternando apenas entre meses de chuvas torrenciais e meses com chuva menos intensas. O elemento mais fascinante desse sistema climático é que a floresta é capaz de gerar a própria precipitação através do processo de evapotranspiração. Então, milhões de árvores elas funcionam como bombas biológicas, que extraem água do solo e transfiram vapor de forma maciça. Esse vapor sobe e forma a massa equatorial continental, resultando no fenômeno atmosférico conhecido como rios voadores. Então, essas imensas nuvens de umidade, elas viajam no sentido oeste, colidem com a barreira natural da Cordilheira dos Andes e são redirecionadas para o sul, sendo essenciais para a distribuição de chuvas que sustentam o clima, a agricultura e as bacias hidrográficas das regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E, assim, contrariando a lógica visual de uma floresta tão densa e imponente, o solo da Amazônia possui uma base areno-argilosa, profunda e extremamente pobre em nutrientes minerais. Essa pobreza ocorre em razão do contato contínuo do solo com o colossal volume de água das chuvas, gerando o processo mecânico de lixiviação. A lixiviação nada mais é do que a lavagem constante do solo, onde a água arrasta os minerais solúveis para o fundo ou para os rios. A manutenção de uma floresta gigante em um solo estéril só é possível através de um sistema fechado chamado ciclagem de nutrientes, que ocorre inteiramente na superfície.
A floresta descarta incessantemente uma vasta carga de matéria orgânica, composta por folhas secas, frutos e restos biológicos de animais. Esse material ele se acumula na superfície do chão, formando uma camada chamada serrapilheira. Impulsionado pelo intenso calor e umidade, comunidades de fungos e bactérias decompõem rapidamente essa matéria orgânica, gerando o humus, que é a fonte exclusiva de nutrição do bioma. Para garantir a captação imediata, as grandes árvores não aprofundam suas raízes. Então elas desenvolvem raízes extensas e tubulares que se espalham horizontalmente na superfície para reabsorver os nutrientes antes que a chuva os destrua. A cobertura vegetal amazônica apresenta características predominantes que a definem. A folhagem mantém a coloração verde o ano inteiro, sem sofrer queda sazonal motivada por seca, e é amplamente latifoliada, exibindo folhas largas e extensas desenvolvidas evolutivamente para absorver o máximo de luz e realizar altos níveis de transpiração. O aglomerado das copas das grandes árvores, que alcançam facilmente 30 a 40 metros de altura, forma uma camada contínua e espessa chamada dossel, que bloqueia a entrada de luz e cria um ambiente úmido e escurecido no chão das florestas. Internamente, a botânica amazônica subdivide-se em 3 ecossistemas vitais e atrelados à dinâmica hídrica. O primeiro, a mata de terra firme, que corresponde às áreas em maior altitude que nunca sofrem inundações, onde concentram-se as maiores árvores, como as castanheiras e o cedro. A mata de várzea, que é uma zona de transição topográfica que enfrenta alagamentos estritamente periódicos. Ela é governada pelo ciclo sazonal das cheias dos rios, que depositam nutrientes ali. E por fim, a mata de igapó, que é localizada em relevos de depressão, que permanecem permanentemente alagados, abrigando uma vegetação altamente adaptada à submersão contínua e à acidez da água, que aí destacam-se as botânicas como a Vitória Régia. Historicamente, o longo tempo geológico de estabilidade e as condições climáticas favoráveis conferiram à Amazônia um status incontestável de maior reserva biológica intocada do planeta. Estima-se que o bioma atue como o principal banco genético da Terra, acolhendo cerca de metade de todas as espécies vivas conhecidas pela ciência. O inventário florístico contabiliza mais de 16 mil espécies diferentes de árvores. A fauna aquática e terrestre reflete a mesma magnitude. Os rios amazônicos abrigam mais de 2.500 espécies de peixes já catalogadas. Já as copas das árvores garantem a sobrevivência da maior concentração de primatas do globo, acompanhada por centenas de aves raras e endêmicas, como a ameaçada arara azul. Entre os mamíferos destacam-se espécies intimamente dependentes dos rios, como o boto cor-de-rosa e o peixe-boi, dividindo o espaço com grandes felinos predadores de topo de cadeia, como o exemplo da onça-pintada. Para fechar nossa aula, precisamos falar de um problema muito sério, a destruição da Amazônia. Cerca de 20% de toda a floresta original já foi derrubada. Então, para termos uma ideia da velocidade disso, entre 2020 e 2021, nós perdemos o equivalente a 2 campos de futebol de mata por minuto. Mas por que existe todo esse desmatamento? Primeiro, as árvores são derrubadas para a venda ilegal da madeira. Depois, essas áreas limpas viram pasto para a criação de gado ou dão espaço para gigantescas plantações de soja. Além disso, temos o garimpo ilegal, que revira o fundo dos rios, mata a vida na água e polui tudo com mercúrio, um produto químico muito perigoso para os peixes e para as pessoas. O mais importante aqui é entender que a destruição da Amazônia afeta o Brasil inteiro. Menos árvores significam menos rios-voadores. Sem essas nuvens que levam chuva para o resto do país, nós vamos enfrentar períodos de secas terríveis. Ou seja, preservar a Amazônia é cuidar da nossa própria sobrevivência. Então, finalizamos nossa aula por aqui. Espero vocês na próxima videoaula que iremos falar sobre o cerrado.